Vamos agora discutir algumas recomendações de escrita. É necessário comunicar com as várias partes interessadas, razão pela qual a escrita de requisitos em língua natural, português, inglês, espanhol, o que seja, é quase inevitável. Não é expectável que todas as partes interessadas sejam capazes de interpretar as especificações de requisitos em formatos formais ou rigorosos. No sentido matemático desses termos, o engenheiro de software tem, pois, de ser capaz de escrever requisitos em língua natural. Aliás, o engenheiro, de uma forma geral, tem de saber comunicar, quer de forma oral, quer de forma escrita, com outros engenheiros, bem como com qualquer pessoa comum. Escrever de forma eficaz é, contudo, uma tarefa propensa a erros e a problemas. Nem sempre aquilo que se escreve vai ser interpretado da forma desejada, razão pela qual escrever requisitos de acordo com um conjunto de princípios e recomendações é muito importante. Escrever requisitos não é propriamente difícil, mas requer aperfeiçoamento contínuo através de treino e prática. Este diapositivo mostra a engenheira de requisitos a escrever requisitos usando diversas fontes e seguindo algumas recomendações de escrita. São essas recomendações que vamos discutir de seguida. Não há fórmulas mágicas para se escrever bem, uma vez que a escrita é uma arte. A opção pela escrita de requisitos em língua natural sem qualquer tipo de restrição apresenta diversas vantagens. Não há limites à expressividade, supostamente é perceptível por todas as pessoas alfabetizadas e não requer nenhuma formação específica. Contudo, a escrita livre apresenta-se normalmente com muitas ambiguidades e com falta de rigor, e a qualidade final acaba por variar bastante de caso para caso. É essencial, pois, encontrar alguns princípios que ajudem a escrever bem os requisitos. Não é evidentemente uma única forma correta para a escrita dos requisitos. Ainda assim, vamos sugerir algumas recomendações que, a serem seguidas, permitem uma escrita consistente e uniforme dos requisitos de sistemas de informação, criando assim um referencial mínimo de homogeneização. Como ponto de partida é preciso dominar as regras gramaticais, nomeadamente no que respeita à ortografia e à pontuação. As capacidades de escrita podem ser aperfeiçoadas através da leitura, essencialmente da prática. Para se atingir um nível elevado na qualidade daquilo que se escreve, é preciso escrever muito e muitas vezes. É importante que se tenha a consciência que não existe o requisito perfeito. Logo, nunca é possível saber se a escrita de um dado requisito já atingiu o ponto em que pode ser dada como terminada. Adicionalmente, é provável que muitos requisitos possam ser modificados à medida que as partes interessadas pensam melhor naquilo que efetivamente precisam, isto é, quais são as suas reais necessidades. Assim, é natural que o processo de escrita seja iterativo e que os requisitos sejam melhorados e modificados ao longo do processo de desenvolvimento. A escrita de requisitos para sistemas de engenharia deve obedecer às regras básicas de escrita técnica. Aprendam-se aqui de forma sucinta algumas dessas regras. A linguagem deve ser simples, clara e precisa. Não se devem usar figuras de estilo como metáforas ou analogias, já que as palavras devem ser usadas no seu sentido denotativo, sem espaço para eventuais interpretações alternativas. A escrita técnica deve ser redigida num estilo que seja impessoal, objetivo, claro, modesto e cortês. A escrita de requisitos deve seguir um formato padronizado para dar coerência e uniformidade ao documento, ajudando assim a interpretação dos textos. Existem naturalmente padrões diferentes para diferentes tipos de requisitos. Sugere-se genericamente o seguinte formato para a escrita de requisitos de utilizador: um sujeito, que indica o tipo de utilizador que beneficia com esse requisito; um resultado, desejável a atingir com o requisito, e este resultado tem aqui duas componentes, portanto, um verbo, isto é a funcionalidade a executar, e o complemento direto, que refere-se ao objeto ou ao conceito envolvido. E finalmente um mecanismo para permitir a definição de um teste para o requisito. Temos em baixo um exemplo de um requisito escrito segundo este formato, que seria: o recepcionista do hotel, que é o utilizador, deve visualizar a funcionalidade, o número do quarto de um hóspede, que é o objeto ou conceito, e 2 segundos após efetuar o pedido representa o teste do requisito. Em relação aos requisitos do sistema, o formato padronizado que se propõe para a sua escrita é o seguinte: um sujeito, que é o sistema ou uma entidade de concepção relacionada com o requisito; um resultado desejável a atingir com o requisito, que tem mais uma vez duas partes: o verbo, que é a funcionalidade a protagonizar,
e o objeto, que é uma descrição, e em baixo também temos um exemplo de um requisito de sistema, segundo este formato, que diz que o nível da bateria deve ligar quando a carga for inferior a 20 mAh. A escrita de requisitos não funcionais também pode ser um formato diferenciado que se propõe ser o seguinte: o sistema ou uma entidade de concepção que está relacionada com o requisito, uma qualidade a atingir com o requisito, um verbo, em alguns casos uma forma verbal dos verbos ser ou ter, ou equivalente, possuir, por exemplo, e finalmente um objeto, isto é uma descrição da qualidade que se pretende. Consideramos agora 4 exemplos para referência. O sistema deve ser fácil de usar por pessoas analfabetas. O sistema deve operar debaixo de água até profundidades de 30 metros. O sistema deve poder ser traduzido para qualquer língua. O código dos programas do sistema deve conter comentários.